Carol, quer fazer a primeira pergunta, Carol? Para a gente iniciar? Que honra, obrigada. Obrigada, Guilherme, Gabeira, todo mundo que está com a gente. É engraçado, você começou falando, né? Não vou ficar com sentimentalismo, mas eu estava aqui pronta para fazer uma pergunta de coração aberto. Falei, vou aproveitar que não é entrevista, vou abrir meu coração agora. Eu queria muito ouvir sua avaliação, Gabeira, sobre como esses anos do governo Bolsonaro moldaram, assim como a gente viu com Trump no nível internacional, moldaram as narrativas sobre as questões ambientais, assim, como a gente tem reportado os desmontes, né, as boiadas, como uma coisa do passado, uma coisa assim que já não está mais como algo discutível, se a gente quer esse caminho ou não. Queria entender se na sua avaliação existe um escancaramento do que já ficou no passado e não nos serve mais, ou se ainda existe uma nuvem de desinformação que torna esse debate ainda mais atrasado, se a gente está avançando de alguma forma com essa narrativa ou se a gente está ainda mais atrasado. E que perspectiva a gente tem em termos de narrativa, assim, por onde que a gente pode começar a tratar quando a gente discute desenvolvimento e sustentabilidade, né? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser breve nela, embora ela envolva algumas dimensões, né? Eu acho que a base da narrativa que existe hoje foi forjada entre os militares na década dos 70. Era a visão estratégica do Golbery e do Couto. A mesma visão que levou à construção da Transamazônica e a mesma visão que levou à ideia de que a floresta significava algo muito perigoso, que precisava ser domesticado. A expressão inferno verde, chegada da civilização, eram muito presentes naquele momento. Eles entendiam, sinceramente, que era preciso levar a civilização para aquele lugar perigoso. E eu tenho aqui um livro até que fala sobre os preconceitos sobre a floresta e que remontam a muitos e muitos séculos, né? As pessoas achavam que a floresta era o reduto, ou melhor, o refúgio de bandidos, o refúgio de bruxas, um lugar perigoso. Então, a ideia de suprimir a floresta é uma ideia muito antiga. E quando ela vem acompanhada do impulso desenvolvimentista, ela passa a ser uma narrativa muito sedutora, né? Então, eu acho que o Bolsonaro, de uma certa maneira, é caudatário dessa visão militar, essa visão de que a floresta amazônica precisa ser domesticada, que o inferno verde precisa dar lugar à chamada civilização, né? Existe também uma certa contradição nesse discurso dele. Ele acompanha os militares no sentido de ter muita desconfiança de toda a defesa do meio ambiente feita por entidades não governamentais. Eles acham que elas estão a serviço dos estrangeiros que querem, na verdade, deter o nosso desenvolvimento e, no futuro, se apropriar dos nossos ricos depósitos de minério. Esse é o discurso. Sempre foi o discurso militar nacionalista, né? As ONGs são agentes estrangeiras colocadas na Amazônia e esses agentes estrangeiros precisam ser combatidos e eles estão a serviço de potências internacionais que querem fazer um grande trabalho de exploração mineral na Amazônia. Eles não percebem muito bem qual é a situação das potências hoje em relação ao meio ambiente. Eles não conseguiram chegar à compreensão que nós temos do meio ambiente e da importância da floresta em pé. Mas esse discurso nacionalista, ele às vezes é muito falso, entende? Agora, com a visita do Elon Musk ao Brasil, o Bolsonaro se ofereceu, perguntou se ele não queria explorar alguns minérios na Amazônia. Então, eu até escrevi um artigo dizendo que o nacionalismo deles era um nacionalismo de fachada, né? E que eles estavam realmente interessados em desenvolver, eles estavam nos acusando
de entregar o minério da Amazônia para os estrangeiros, mas era isso que eles queriam fazer, eles estavam nos acusando do que gostariam de fazer. Agora, a narrativa que eu acho mais importante é que, de uns tempos para cá, a Floresta em Pé passou a ser muito valiosa aos olhos do mundo inteiro. Não só, também por causa da questão do aquecimento global. Você tem, por exemplo, eu vi agora recentemente na Amazônia uma seringueira, uma castanheira de macaco, que sozinha ela contém mais carbono do que o consumo de 4.000, a emissão de 4.000 brasileiros durante um ano. Que é uma coisa impressionante como a floresta tem essa capacidade de sequestrar o carbono. Então, isso é uma questão. A outra questão é que, dentro da economia, no meu entender, está havendo um deslocamento. O meio ambiente, que era visto como um insumo, algo que você pura e simplesmente coloca na produção, sem se preocupar muito com os custos são baixos, entende? Ela começa a ser vista, a natureza começa a ser vista como uma fonte de valor. Ela não é mais uma coisa externa, ela passa a ser incorporada à visão econômica. E isso é uma verdadeira revolução no pensamento econômico, se é que ele vai aceitar essa posição. Tanto que hoje você vê mudanças interessantes que decorrem indiretamente disso. O primeiro nas empresas, o ESG, a vontade de ter uma governança ecológica e social, que é determinante nas empresas. Você vê os fundos de pensão muito preocupados em financiar apenas projetos sustentáveis. E você vê também governos como o da França e dos Estados Unidos colocando a questão ambiental no topo da agenda. Eu não sei, a gente tem tido, de uma certa maneira, aqueles que querem demonstrar a importância do aquecimento global têm tido também uma certa, infelizmente, uma certa ajuda dos desastres, né? Você vê, por exemplo, que no Brasil nós passamos por muitos eventos extremos esse ano. E a onda de calor na Europa e nos Estados Unidos, no hemisfério norte agora, ela está tendo um poder muito grande de afastar mais ainda um negacionismo que ainda existia. Então, eu acho que elementos como esse, como essa onda de calor na Europa, os eventos extremos no Brasil, essas mudanças que estão existindo no interior do próprio pensamento econômico, do comportamento das empresas, nos dão a possibilidade de afirmar que o Brasil, o maior tesouro do Brasil é sua natureza, e que, mais especificamente, a Amazônia é um lugar, hoje o centro do Brasil e nós somos a periferia, né, de uma certa maneira. E eu acho que esse discurso vai ser um discurso importante porque pode nos colocar numa posição, primeiro, de potência ecológica, segundo, pode nos dar um nível de relacionamento, de respeito internacional muito mais do que temos hoje e até do que já tivemos no passado. E pode transformar a própria visão do Brasil, se ele se decidir que o destino dele é aproveitar o que ele tem de melhor, que são os recursos naturais, de uma forma racional, ele pode finalmente ser o país do futuro. O futuro que a gente tanto esperava já chegou, só que ainda não percebemos. Eu até escrevi um artigo uma vez chamado De Frente para o Gol, mostrando que nós estamos de frente para o gol, mas não conseguimos chutar. Entende? Essa é a situação. Tem alguém que quer se voluntariar para fazer a pergunta? Flávia? A gente está usando como desculpa mudança climática para manter o modus operandi daquilo que precisa ser mudado. E eu vejo que a questão dos direitos humanos é um caminho muito direto e efetivo para a gente quebrar esse ciclo vicioso. Mas olhando para isso e tendo esses momentos de altos e baixos, que às vezes eu acho que vai dar certo, às vezes eu acho que não tem mais jeito, mas nessa oscilação, como que você vê na sua trajetória, que enfim já passou por vários cenários de Brasis, como que você vê isso e se fosse para optar por um caminho específico para falar de direitos humanos e mudança climática,
para a gente conseguir trazer isso de forma palpável, que caminho seria esse? Olha, você tocou num ponto que eu acho que pode ser um enlace muito importante entre a questão de direitos humanos e a questão do clima, que é a possibilidade e a necessidade de adaptação. Nós vivemos no Brasil alguns eventos extremos esse ano que mostraram as nossas lacunas, né? Nós tivemos eventos extremos com muitas mortes em Petrópolis, nós tivemos eventos extremos com muitas mortes em Pernambuco e tivemos também em Minas Gerais. E eles revelaram que existe uma necessidade muito grande de adaptação ao aquecimento global e às circunstâncias do aquecimento global que nós não estamos atendendo. Isso significa fazer um levantamento muito sério das pessoas que vivem em situações perigosas e tentar oferecer para elas alternativas de habitação dignas. Eu acho que essa questão da segurança diante dos eventos climáticos, da necessidade de você proteger as pessoas, evitar que elas sejam asiladas, né, ou exiladas pelos eventos climáticos, é um problema fundamental. No Brasil, a gente não vê ainda ninguém falando na necessidade de um plano nacional de adaptação aos eventos extremos, que certamente vai ser fundamental para você atender essas pessoas. Nós não temos isso. Às vezes as pessoas veem no campo do município, às vezes no campo do Estado, mas não há, como havia no passado, o Ministério das Cidades, destinado exatamente a tentar equacionar esse problema. O outro aspecto que eu acho fundamental, e diz respeito também a essa associação de direitos humanos e adaptação ao aquecimento global, é a questão da elevação do nível dos mares. Eu tive a oportunidade de fazer agora, recentemente, um trabalho chamado A Resposta do Mar, em que eu passei por alguns lugares no Brasil onde a situação já é muito grave. Mostrei, por exemplo, a praia de Atafona, aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi parcialmente destruída. Fui a Recife, Paulista e uma outra cidade lá que no momento não. E também mostrei como o mar está avançando e as pessoas não conseguem. Lá em Atafona, elas tinham que ser desalojadas, elas tinham que ser colocadas em outro lugar. Não há nenhum projeto no Brasil preparando essas populações costeiras para o evento climático mais sério, né, que é. Então, eu vejo que, se você falar em adaptação ao aquecimento global, você vai falar na necessidade de atender a milhares e milhares de pessoas que são realmente as mais pobres. Elas é que vão sofrer mais com os eventos extremos. Agora, eu acho também que é uma certa incompetência dos governantes brasileiros não terem projetos nesse campo. Porque eu acredito que, tendo projeto nesse campo, algum financiamento internacional você consegue. Se você olhar dentro do âmbito do Acordo de Paris, existem verbas destinadas também à adaptação. Não é? E, havendo planos adequados, eu tenho a impressão que algumas dessas verbas, não todas, evidentemente, que o mundo é muito vasto e necessita muito, mas alguma coisa a gente poderia utilizar também dentro desse campo. Mas, para isso, é preciso admitir que há um aquecimento global em curso, coisa que nem sempre você tem. Os governantes brasileiros hoje não aceitam. E os que aceitam, aceitam ainda como uma coisa que, assim como a gente falava do perigo nuclear, é uma coisa invisível, intangível, então difícil das pessoas aceitarem, né? Eu acho que existe um caminho muito grande de dizer a adaptação ao aquecimento global significa mudar a sorte de muitas pessoas,
tirá-las da região de perigo e melhorar as suas condições. E até o momento nós não temos, o que nós temos é o seguinte, uma política de pós-desastre. Depois que acontece o desastre, as pessoas vão para um abrigo, elas recebem um aluguel social de 400, 500 reais, que não dá para nada, né? Aí depois se dispõe a fazer algumas casas, como eu vi, depois das grandes enchentes de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, seguir, quer dizer, começam a fazer casas populares, começam a desviar dinheiro, e você realmente, as pessoas que realmente necessitam não conseguem se aproveitar uma melhoria ou ter uma melhoria na sua situação. É mais ou menos assim que eu vejo o tema que você colocou. O modelo de repasse que a gente tem, e que não é uma exclusividade desse governo, é um modelo federalizado de repasses, ele tem grandes elementos de complexidade. Trabalhar uma governança para repasses efetivos é muito complexo. Mas eu queria muito a tua observação, tua reflexão sobre esse tema. Eu acabo de ver uma experiência. Fizeram um alargamento da praia lá em Jaboatão, e é uma experiência que envolve a cidade, o estado e o país, né? É uma experiência conjunta. Eu, até onde eu fui, quando deputado federal, eu coloquei algum dinheiro no orçamento exatamente para que houvesse pesquisas, entende? E eu acho que o primeiro trabalho é esse, de fazer uma pesquisa para determinar um pouco mais claramente. Já existem pesquisas nesse caminho, mas que pudesse determinar claramente quais são todas as áreas que estão sob risco, não é? E existe também já a disposição de fazer com que isso seja um trabalho. O que eu consegui em Pernambuco, que é onde eu concentrei a minha experiência, né, foi, em primeiro lugar, colocar esse dinheiro, que parte serviu para pesquisa, parte serviu para recuperar uma praia em Paulista, lá em Pernambuco. Então, recuperamos. E isso foi feito jogando o dinheiro do orçamento do deputado para a prefeitura de lá. Então, a prefeitura fez a obra, entende? O outro ponto que eu conseguia também avançar foi um ponto de indicar aos pernambucanos uma relação com a Holanda, porque você sabe que a Holanda teve um papel grande na colonização de Pernambuco. Eles têm vínculos históricos. E a Holanda tem uma experiência bastante grande nesse campo. Ela pode transmitir. Então, eles começaram uma relação com a Holanda tentando contribuir também para que eles tenham alguns projetos. Por exemplo, agora eu passei por Itamaracá, aquela praia de Itamaracá, está profundamente atingida, né? O que sobrou lá é o Forte Orange, que é o forte dos holandeses, mas a praia está profundamente atingida. Lá em Pernambuco, esses 3 lugares, Jaboatão, Paulista e Boa Viagem, são constantemente atingidos. E as obras que eu vi em Boa Viagem também eram obras municipais. Não há ainda, quer dizer, um programa nacionalmente determinado e explicitamente no sentido de proteger o litoral do processo de elevação do nível dos mares, entende? Então, eu não tenho ainda experiência de como isso pode se dar bem. A única experiência que eu tive foi no caso de Paulista, Jaboatão e Boa Viagem, de colocar o dinheiro para a pesquisa que foi feita e de recuperar uma praia. Mas eu não vi ainda nenhum projeto nacional nesse campo, entende? Essa obra lá de Jaboatão foi na época que eu era secretário de Meio Ambiente, né? Essa obra de contenção do avanço do mar ali. Na época, a gente contratou uma empresa americana, que era a melhor tecnologia que a gente tinha aqui disponível, fez um mapeamento, a gente fez um atlas de todo o litoral de Pernambuco, definindo quais eram os pontos críticos, fez um mapeamento usando, enfim, modernas metodologias,
com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, enfim, e definimos esses 4 pontos que eram os mais urgentes, e um deles era Jaboatão, né? Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista. E lá a gente fez essa obra que você viu. E o que eu vejo é que realmente falta uma visão integrada, falta um planejamento de todo o litoral, né? Um mapeamento dos pontos críticos. No caso, Recife, Paulista, Olinda e Jaboatão foram... tem outros pontos que têm avanços maiores, mas como essas áreas são densamente povoadas, elas ficaram realmente muito mais relevantes na priorização. Então, eu imagino que para o Brasil seria todo esse mapeamento, definindo ali quais são os pontos críticos e um grande plano nacional para fazer a remoção das pessoas, em alguns casos tem que tirar mesmo, não tem jeito, ou esse trabalho que foi bem simples, foi retirar areia do fundo do mar e fazer a recomposição da praia. Na minha concepção, esse projeto é muito importante, não é? Um projeto nacional de contenção da elevação do nível dos mares, mas eu descobri, fazendo o meu trabalho agora, a Resposta do Mar, que a gente falava sobre o avanço do mar. Até que eu cheguei à conclusão de que o mar não avança tanto, as pessoas avançam muito sobre o território do mar, entende? Então, eu acho que deveria haver também um processo de educação e de controle das grandes cidades sobre essas edificações. Todo mundo quer quer um pedaço do mar para si próprio e não percebe que está avançando sobre uma área que é o território do próprio mar, entende? Muito bem lembrado isso. William? Me parece que a população ainda tem aquela visão antiga de ter que derrubar a floresta. Não sei, eu estou aqui simplificando, talvez, mas assim é o que nos leva a imaginar, olhando diretamente. Eu não sou político, sou engenheiro formado lá na COP, com Emílio, Roberto, Pinguelli, etc. E trabalho na área de mitigação. Mas o que me parece é um pouco isso. E aí a gente começou a fazer um brainstorming, a gente está com um projeto de bioeconomia lá no Pará agora. E uma coisa que eu andei pensando, que eu já estudei pelo lado de economia da Zona Franca de Manaus, né, que foi colocada lá nos anos 60, 70, fico imaginando um cenário paralelo, se naquela época, em vez de uma Zona Franca de Manaus, tivesse sido colocada uma instituição federal para estudar a bioeconomia da região, né, gerar as cadeias de bioeconomia, gerar os mercados e etc. Onde que a gente estaria agora, depois de 50 anos? Lembrando que ano passado foram 25 bilhões de reais em subsídios para a Zona Franca de Manaus, muita coisa. Imagina o que se faria em favor da bioeconomia na região. Eu acho que mudaria certamente o cenário lá hoje. Mas a gente pode começar, né? Queria ouvir um pouco de você sobre isso, por favor. Você tem razão, quer dizer, a concepção que levou a Zona Franca de Manaus é uma concepção de que a Amazônia teria que se desenvolver da mesma maneira que o Sudeste se desenvolveu. Infelizmente, se você vê as metrópoles amazônicas, elas estão se desenvolvendo com os mesmos defeitos das metrópoles do Sudeste e do Sul, né? O que eu acho essa questão da população é uma questão chave, né? Realmente, se você sai da Amazônia também, for para Rondônia, Roraima, aqueles estados do norte, você verá que as assembleias legislativas são muito conservadoras e muito anti-movimento ambiental, e as pessoas também que os elegem, de uma certa maneira, expressam isso. Por outro lado, eu fico pensando que se não falta da nossa parte um trabalho no sentido de mostrar também a importância da floresta para eles mesmos, né? Quando você vai, por exemplo, a Belém, você vê, primeiro, os rios, né? Os rios são a unidade entre a floresta e as cidades da Amazônia. E esses rios trazem, por exemplo, quando você vai ao mercado ver o peso, você vê muita produção da floresta, né? Desde a castanha, o açaí, outras sementes, frutas, a tudo, entende, da floresta está ali. E as pessoas compram, usam e tal, mas elas não valorizam tanto essa floresta. Então, eu acho que a solução, quando você falou, a solução é realmente desenvolver
essas regiões de uma maneira tal que as pessoas passem a valorizar a floresta em pé e passem a valorizar a floresta em pé tendo alguns recursos que são distribuídos para eles. Eles passem a ser, de uma certa maneira, sócios desse desenvolvimento com outro olhar, um desenvolvimento sustentável e baseado na biotecnologia, baseado na ciência. Agora, para que isso aconteça, primeiro, há algumas culturas que são já estabelecidas, como do açaí, da castanha, que já movimentam muita gente e atraem pessoas, mas é preciso abrir caminhos. Eu acho que um dos caminhos, por exemplo, que a ciência poderia abrir para a sobrevivência dessas pessoas são os direitos autorais que elas têm nas pesquisas e nos resultados obtidos por ali. A gente trabalhou alguns projetos na Câmara dos Deputados. Eu fiz um, a Marina fez outro, projetos, mas acho que Jacques Wagner também, se não me engano, fez um, projetos que garantem a retribuição da sabedoria nativa, da sabedoria do lugar, pela exploração científica dos produtos dali. Isso eu acho um caminho também. E eu tenho visto também, quer dizer, na margem do Rio Negro, que algumas pessoas começaram a descobrir também a possibilidade de desenvolver polos turísticos, comunidades que descobrem o polo turístico e passam a ver no seu estilo de vida, preservando, evidentemente, uma forma de atração de turistas. Isso dá a elas também alguma forma de sobrevivência, né? Elas, nesses projetos no Rio Negro, dão a elas a possibilidade de sobrevivência. Então, é muito difícil a gente mudar, sobretudo nas populações urbanas, né, da Amazônia, a concepção muito rapidamente. Mas eu acho que é possível a gente trabalhar nisso, no sentido de não só fazer com que na floresta eles se sintam mais beneficiários do desenvolvimento, como também nas próprias metrópoles eles sintam que o benefício das florestas, a melhoria das florestas está repercutindo na sua própria vida. Isso eu quero dizer do ponto de vista econômico, mas eu quero dizer também do ponto de vista sanitário, né? Por exemplo, nada mais perigoso para um habitante de Santarém, por exemplo, do que o garimpo ilegal. O garimpo ilegal traz, através do rio, ele traz o mercúrio. Tem a população da cidade que não participa do garimpo, está distante do garimpo, ela passa a se contaminar também a partir da existência de um garimpo ilegal. Então, será necessário muito tempo para você mostrar às pessoas como o desenvolvimento econômico da floresta e a proibição ou a repressão aos crimes que são feitos na floresta terão repercussão na vida deles. Assim como será muito difícil, levará algum tempo de mostrar aos agricultores do Sudeste e do Sul que o desmatamento da Amazônia vai trazer consequências no regime de chuvas do qual eles dependem. Boa tarde. Minha pergunta seria a seguinte. É utópico imaginar que o agronegócio brasileiro poderia se tornar uma força a favor do meio ambiente e da proteção da floresta amazônica? E sim, o que o preciso? What would it take? Você que teve bastante experiência lidando lá no Congresso todos esses anos, hoje lá com a bancada aí. Olha, a bancada do agro no Congresso, ela não representa muito fielmente o agro, não. Ela tem uma tendência a representar os setores mais conservadores e mais atrasados do agro. Entende? Existem vários elementos que podem alterar a posição deles, né? A primeira é a compreensão de que, essa que eu mencionei agora, a primeira compreensão de que o negócio deles pode ser atingido pelo desmatamento, né?
eles têm que ter uma ideia do regime de chuvas e compreender que o regime de chuvas pode ser alterado se você altera muito seriamente o ecossistema amazônico. E isso pode trazer prejuízos, secas, longas, dificuldades de manutenção do negócio. O segundo ponto é a pressão internacional também, a situação internacional que exige que os produtos sejam produzidos de uma forma mais sustentável. Então, eles são sensíveis, existe uma parte do agro que é sensível a esse consumidor internacional que faz exigências nesse campo. Existe um terceiro ponto que eles não estão muito alertas, porque não aparece tanto, é que o Brasil, no período Bolsonaro, liberou um número muito grande de agrotóxicos. Ele liberou uma série de agrotóxicos que são proibidos tanto na Europa como nos Estados Unidos. Na medida em que isso for divulgado amplamente, tanto na Europa como nos Estados Unidos, pode trazer um estigma para os produtos brasileiros. Então, todo o agronegócio que depende, e hoje ele depende muito, da exportação, começa a sentir essa situação. Da mesma maneira, a Europa, muito brevemente, poderá taxar alguns produtos brasileiros se não houver uma regulamentação do mercado de carbono aqui. É outra coisa que pode afetar também. Então, a evolução da consciência na Europa, nos Estados Unidos, não só do consumidor, como dos governos, pode fazer com que esse setor do agro, já mais sensível, passe a ser hegemônico no futuro. Ele dependerá também, evidentemente, do impulso. Eu tenho a impressão de que um governo inteligente deveria se apoiar nele. Deveria se apoiar nele e apoiá-lo, para que o agro consiga realmente se estabelecer estrategicamente. No Congresso, eu briguei muito com eles em certos momentos, mas hoje até que eles compreenderiam. Eu me lembro na época, eu não sei se você se lembra, você é europeu, certamente se lembra, daquele episódio da vaca louca, que assustou muitos países, não só na Europa, como no mundo. E o Brasil tinha problemas de controle do seu rebanho. Nós precisávamos de fazer um rastreamento. Esse rastreamento ia permitir com que a carne brasileira fosse exportada. E os representantes do agro no Congresso eram contra o rastreamento. Não porque eles tenham alguma coisa especial contra o rastreamento, porque achavam que encareciam a produção. E eu insistia com eles que tinham que fazer esse rastreamento, porque se não fizessem, eles estavam praticamente comprometendo a produção nacional e a exportação nacional. Então, eles levaram algum tempo para aceitar. A resistência deles, de um modo geral, não costuma ser apenas ideológica. A resistência deles costuma ser muito baseada na questão de investimento, de dinheiro, se a medida vai custar mais ou menos. E eles precisam compreender que vai custar muito mais eles não se adaptarem às novas situações internacionais, não se adaptarem às exigências internacionais. Eu tenho a impressão de que, com o tempo, nós conseguiremos fazer isso, com que eles compreendam. Eu tive a oportunidade de debater já na Confederação Nacional da Agricultura com eles algumas vezes, e eles são bastante abertos ao diálogo, pelo menos, entende? Mas ainda são muito refratários a tudo aquilo que significa aumento no custo de produção. Esse é o problema que os preocupa muito. Beatriz? E eu queria, na verdade, que você comentasse um pouco, né? O Guilherme comentou lá no início da nossa conversa sobre os jornalistas no clima, que a gente está começando agora, e eu queria, se possível, que você comentasse um pouco sobre o papel dos jornalistas nas eleições e, principalmente, o papel dos jornalistas que fazem a cobertura ambiental, que fazem cobertura sobre clima, e como a gente vai lidar aí nesses próximos meses, nesse ano, se possível. Obrigada. Okay. A primeira coisa que a gente considerou importante
e eu acho que conseguimos convencer a Globo News disso, é de que era preciso colocar a Amazônia no topo da agenda, né? Então, era preciso fazer o máximo possível de documentários sobre a Amazônia, mostrando como as eleições que estão acontecendo agora vão influenciar o destino da Amazônia. Então, essa colocação da Amazônia no topo significa, em primeiro lugar, estimular alguns projetos de combate ao desmatamento, porque a experiência histórica, quando a gente vai à Amazônia e apresenta o resultado, é de que é possível combater o desmatamento, entende? E combater o desmatamento já foi feito de uma forma relativamente bem-sucedida entre 2004 e 2012, até o princípio de 2013. E qual o segredo? Então, a gente tem falado assim, das coisas que são importantes, que o desmatamento não pode ser combatido apenas pelo governo, mas ele tem que ter o apoio social, ele tem que ter o apoio das entidades, das organizações não governamentais, eles têm que trabalhar juntos. E isso aconteceu nesse período de 2004 a 2012. Então, um dos pontos, então, é esse do combate ao desmatamento. Recentemente, com a morte do Bruno e do Dom Phillips, surgiu também uma outra necessidade que a gente está tentando colocar no topo da agenda, que é o combate ao crime internacional na Amazônia. Porque o que nós estamos assistindo é uma associação dos traficantes com os desmatadores, incendiários, com os garimpeiros ilegais e com os traficantes de animais silvestres. De uma certa forma, o crime lá se unificou. Eles estão juntos, né? E esse crime organizado na Amazônia, ele tem ramificações. O Igarapé agora acaba de publicar também um estudo mostrando as ramificações do crime organizado na Amazônia no Brasil. Então, é uma tentativa de convencer de que o combate ao crime organizado na Amazônia significa também um combate ao crime no Brasil. E os governos não podem se omitir. Outro aspecto evidente, né, que o Vale do Javari revelou e que é importante, é que é muito difícil você combater o crime na Amazônia partindo de um só país. É preciso uma associação dos países, né? Ali no Vale do Javari, por exemplo, eles não vão avançar se não houver uma cooperação entre o Brasil, o Peru e a Colômbia. Eu enfatizo muito a cooperação com a Colômbia, porque eu já fui a Tabatinga e senti lá, fui à fronteira com a Colômbia algumas vezes, e senti que a Colômbia é um dos países mais bem equipados da América do Sul, talvez o mais bem equipado para combater o crime organizado. Não por mérito deles, mas porque os americanos investiram muito lá. Entende? Um investimento americano em barco, em armas. Então, quando você vê o equipamento colombiano e o equipamento brasileiro, parece que são duas épocas, né, que nós ficamos no passado. Entende? Então, a Colômbia é muito importante também. Agora que a Colômbia passou a ter um novo governo, possivelmente muito mais preocupado com o meio ambiente do que todos que já tiveram lá, as chances são muito boas também, né? Uma das coisas que eu chamo a atenção, eu não quero me prolongar muito, mas uma das coisas que eu chamo a atenção é que, com a possível vitória do Lula no Brasil, pela primeira vez na história, a Amazônia, no que ela tem de mais substancial, vai ficar nas mãos da esquerda. Você tem Bolívia, você tem Venezuela, você tem Colômbia, você tem Peru e tem Brasil. Isso significa uma maioria esmagadora do território, né? É muito importante que exista uma cooperação internacional a partir desses países, no sentido de preservar a Amazônia e se relacionar com o mundo. Então, acho que estimular essa cooperação internacional
é muito importante. Eu começo a estudar agora também a questão do CIVAM, para ver o que o Brasil pode fazer. E o Brasil, até certo ponto, tem o INPE, que é um sistema de vigilância por satélite importante, tem o CIVAM. Então, o Brasil pode entrar nessa cooperação também com informações, que é muito necessário para esse núcleo de governo. Existe com a Venezuela, eu já me lembro, já participei de um grupo de deputados em que nós tínhamos vários problemas em comum. Um dos problemas em comum era a existência dos Yanomamis nos dois países. Os Yanomamis circulam do Brasil para a Venezuela, da Venezuela para o Brasil. Então, é responsabilidade dos dois países de fazer alguma coisa também no sentido de proteger os Yanomamis, né? Proteger dos garimpeiros ilegais, proteger do ponto de vista da estrutura de saúde. E acho que com a Venezuela é possível. A gente também partilha com a Venezuela um ponto turístico internacionalmente visitado e muito procurado pela juventude, que é o Monte Roraima. Então, temos coisas em comum também com a Venezuela, apesar das diferenças possíveis com o governo venezuelano, que é mais radical e mais próximo de uma ditadura. Mas, de qualquer maneira, para efeito de uma política amazônica, o importante é estabelecer essa união. Então, acho que se a gente colocar a Amazônia no topo da agenda com essas nuances todas, já seria uma coisa muito importante. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, já que você colocou a questão do jornalista, tem que aproveitar o interesse que existe na população. A novela Pantanal colocou um ecossistema brasileiro também no topo da agenda. As pessoas estão interessadas no Pantanal. E será que elas sabem os problemas que o Pantanal tem? Será que elas compreendem o que nós passamos no Pantanal no ano passado, né? A morte de 17 milhões de animais, as queimadas naquela dimensão? Quer dizer, o Pantanal precisa também de uma política, ele precisa ser colocado na agenda, e isso também é muito importante. Eu acho que tantas coisas que o meio ambiente está pedindo para que sejam colocadas na agenda, né? Nós temos também problemas urbanos, né? Nós temos vários problemas, grandes problemas de ecologia urbana. Nós temos a questão do saneamento básico, que não foi resolvida ainda, né? E que é uma dívida da nossa geração de políticos. Nós não conseguimos fazer com que o Brasil avançasse o que era necessário. Alguns países já resolveram esse problema no século XIX, nós não resolvemos agora. Talvez não resolvamos antes de 2050, né? Ainda temos muita gente sem saneamento básico. Agora, com o marco regulatório, avançou um pouco, mas ainda assim o marco regulatório ainda não fez com que tudo avançasse no nível que era necessário. Portanto, como eu disse, o meio ambiente está aí sugerindo vários temas que precisam ser colocados na agenda e, da nossa parte, da minha parte, por exemplo, eu vou tentar fazer com que os candidatos a presidente da República, que se disponham a ser entrevistados, sejam específicos sobre isso, entende? Que eles falem sobre isso, não só sobre a Amazônia, mas também sobre o Pantanal, sobre a Caatinga, tudo que for possível trazer para o debate do meio ambiente, eu vou trazer. E espero que todos façam isso e associem. Eu acho que a campanha é um momento excepcional para que isso aconteça. E é isso, Fernando. Aqui, as portas abertas aqui, mais uma vez, o CBC é um think tank, é um centro de reflexão, um centro de debate, e para nós ter a sua voz aí nesse debate é extremamente precioso. Muito obrigado, viu?